Sabe onde é que nasce a margem de lucro de uma empresa? Olha, se a primeira coisa que veio na sua cabeça foi na venda, vale a pena a gente pensar de novo. A verdadeira batalha pela rentabilidade muitas vezes é vencida ou perdida muito antes, lá no exato momento em que você decide comprar. Então, essa mudança de perspectiva que a gente vai analisar em detalhes agora. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. O setor de compras aí nessa operação, ele é um motor que impulsiona a estratégia ou virou um setor reativo que só apaga incêndio? No setor de segurança, cada real economizado na aquisição de câmeras, DVRs, equipamentos periféricos é um lucro direto no caixa. Mas a realidade é que essa sinfonia do caos que nós vemos na imagem, e-mails cruzados, WhatsApp, planilhas descentralizadas, o comprador ele gasta mais tempo cobrando o retorno de fornecedores do que analisando a melhor estratégia. E quando nós mergulhamos nesse caos, os problemas eles ficam dolorosamente claros. Nós temos um processo de despadronizado, onde consolida respostas por e-mail, PDF, áudio, é um pesadelo, aquela questão tudo manual, né? Então, essa cegueira de estoque, como compras feitas no feeling, né? Que geram esse excesso de itens parados ou uma ruptura no meio de um projeto, no meio de uma obra, e a falta de rastreabilidade, sem execução de um histórico, sem ter essa informação de preços, ela se perde em caixas de entrada de ex-funcionários muitas vezes, né? Então, se isso faz sentido para você, a gente tem uma solução nativa também dentro desse ecossistema que a N1 proporciona através do setor de compras, né, na parte do web cotação, que a gente vai falar logo mais. Isso não é apenas desorganização, é o sobre dinheiro. Então, é o lucro que escorre pela impossibilidade de comparar propostas lado a lado. Então, preço, o frete, o prazo, os impostos. E sem contar que com a reforma tributária nós temos alguns benefícios de comprar ou adquirir dentro de alguns estados. Então, essa parada operacional, aonde demora em aprovar uma compra, essa paralisia das obras, do faturamento, das decisões no escuro, aonde você acaba ficando refém da memória, né? Que fala, será que foi isso? Aonde que tá? Quanto eu paguei? E você acaba perdendo totalmente o poder de barganha junto aos fornecedores. Então, esse histórico é muito interessante a gente mapear desde o início para que você tenha uma estrutura, os dados informados para que você compre cada vez melhor e garanta a sua margem de lucratividade. Mas a pergunta é clara: como se vira esse jogo, né? A resposta ela está em deixar de ser refém e passar a ser maestro desse processo. Então, nós apresentamos o web cotação do N1. A lógica ela inverte. Então, você cria uma solicitação uma única vez dentro do N1 e o sistema ele dispara um link único para os seus fornecedores. Então, eles acessam um portal seguro, preenchem os dados, fazem a digitação e todo o trabalho operacional fica com eles e não com você. E o mais importante é que você tem todo o histórico, né? Para que você se comunique e realmente efetive essa compra ao longo da tratativa da solução já mapeada dentro da nossa ferramenta. E agora nós vamos apresentar o ciclo de compra perfeita em 5 passos. Olha a elegância desse ciclo. Então, primeiramente, a solicitação inteligente via alerta de estoque ou da ordem de serviço. Ele faz o disparo centralizado para múltiplos fornecedores com um clique. Ele coleta dados onde o fornecedor preenche o portal e o status muda em tempo real. E a decisão ela é baseada em dados com o sistema montado como um mapa comparativo automático. Então, a entrada automatizada cruza a NF, né, a nota fiscal, com o pedido para que você consiga atualizar o teu estoque, o teu markup, ou seja, garantindo as suas margens de lucro para que você consiga ficar cada vez mais integrado, né, sabendo onde está em todo o fluxo ali no processo de compras. O resultado é a elevação do comparador
o analista estratégico. Nós temos um histórico para que você execute uma auditoria, onde cada cotação ela fica salva e para um total de transparência, né, dentro de uma compliance mesmo pela empresa. Então nós temos a integração com estoque e vendas, refletindo o custo imediatamente na margem de lucro lá na ponta. Então essa versatilidade de uma maneira unificada, ela funciona para revenda, para uso e consumo, ou seja, para todos os ativos imobilizados da sua empresa. E um conceito-chave para esse diagnóstico, para que você tenha esse mapeamento, é a curva ABC, que classifica esses itens por valor, por frequência de venda, e o foco ele deve ser cirúrgico, né? Ele concentra o seu poder de negociação nos itens do grupo A, ou seja, que representa 80% do valor do teu estoque. O resultado prático é a redução do capital parado e a prevenção das perdas por obsolescência de produtos. E aqui nós temos o controle total, uma visão em tempo real, por local, por grupo, por marca. Então, o gestor ele pode verificar instantaneamente, por exemplo, quantos módulos de alarme estão no carro ou de cada técnico. Isso agiliza a localização, evita desvios, permite com que você rastreie esses itens por número de série desde a entrada até o vínculo com o contrato do cliente. Então, tudo isso integrado na nossa ferramenta. Esse é um grande diferencial. E agora nós vamos ver sobre o controle total. Então, uma visão em tempo real, por local, por grupo, por marca. Então, o gestor ele pode verificar instantaneamente, por exemplo, todo esse processo aí para rastrear, né, esse vínculo e esse procedimento ali relacionado ao estoque, para que você monte um plano de ação. Quais itens, aonde eles estão, a representatividade, selecionar por marca, por quantidade, por valor de estoque, se é um estoque técnico, é um estoque específico da mala técnica, né? Então isso aí a gente consegue ter tudo de maneira integrada. E o nosso compromisso é com a inovação. Nós já estamos evoluindo agora para o Web Cotação, a versão 2.0. Vai ser o lançamento agora em 2026. E juntamente com o Lança AI, ou Lança AI, que usará inteligência artificial para leitura automática de notas fiscais e no futuro sugerir as melhores cotações, além do N1 Mobile, né, que a gente unifica vendas e a equipe técnica, tudo no mesmo aplicativo. Então o N1 ele está numa vertente, uma vertical de crescimento com as melhores, com as mega tendências, né? Unindo versatilidade, inteligência artificial e tudo o que há de melhor dentro de um sistema 100% em nuvem, específico, especialista para empresas de segurança patrimonial. E o contraste, não preciso nem falar, né? Ele é gritante. Nós saímos de um processo que é exaustivo, onde as decisões são baseadas nesse feeling, né? Para um fluxo 100% automatizado, com um mapa comparativo instantâneo, onde as decisões elas são baseadas em dados, né? E a garantia da margem de lucro é onde a gente consegue blindar esse patrimônio, facilitando todo esse processo de uma maneira mais moderna, unificada, dentro dessa versão do sistema e do módulo de compras integrado no ERP da N1. E a N1 nasceu dessa necessidade, dessa ferramenta de qualidade que prezem pela satisfação do cliente. Então, automatizamos tudo que é burocrático, notas, boletos, faturamento, para que a sua empresa foque no crescimento, na agilidade do dia a dia. Essa é a nossa missão. N1 sistemas, N maneiras, N motivos e N possibilidades. A nossa proposta é que você transforme o seu departamento de compras em uma vantagem competitiva. Vamos agendar uma demonstração, nela a gente pode focar, né, em apresentar essa curva A, curva B, curva C e rodar essa primeira versão do Web Cotação automática para que você veja uma economia acontecer em tempo real. Então, ou seja, a tecnologia para construir o lucro sistemático está aqui, é a N1 Sistemas. Eu sempre comento que nós somos uma empresa, um software para grandes empresas de todos os tamanhos. Então,